Boa noite a todos. Obrigado pela disponibilidade. A gente está dando início à terceira reunião científica do ano de 2018 da Sociedade de Angiologia e Cirurgia Vascular, Estado de Goiás. Queria agradecer aos nossos parceiros, mais uma vez, por estar nos apoiando. Acho que sem vocês nada disso seria possível. Pessoal das Meias Venosan, e em nome da Marcelene, do Joniel e da Cida, e o pessoal da Boston Scientifics, em nome da Tatiane, em nome do Tiago, a todos da equipe. Nosso muito obrigado. Antes de mais nada, eu gostaria de dar alguns avisos peculiares do nosso dia a dia. A gente continua com essas reuniões científicas mensais, geralmente todas as últimas quintas-feiras do mês. Só se tiver algum evento, algum feriado, a gente procura mudar a data e avisa para todo mundo. Além disso, a gente vai ter agora, no início de maio, precisamente no dia 11 de maio, na sexta-feira, o Bem-Estar Global, que será feito aqui em Goiânia, um evento da Rede Globo, em parceria com a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular Nacional e a nossa regional aqui em Goiânia, em Goiás. E eu gostaria de convocar todos os associados. É um evento de atendimento da população, divulgação da nossa especialidade das doenças vasculares. A participar, todos os associados que puderem participar, a colaborar com esse evento. O evento vai ser, mais uma vez, sexta-feira, 11 de maio, de 8 da manhã às 13 horas. Se a gente tiver um número de associados adequado, a gente pode fazer uma divisão sem ficar pesado para ninguém, para que todo mundo possa ir, dar a sua contribuição e depois continuar com seus afazeres. Acho que é mais ou menos isso dos avisos. Se eu lembrar de alguma coisa no final, a gente volta a comentar alguma coisa mais sobre a nossa sociedade. Agradecer a todos que puderam contribuir com o pagamento da anuidade, desculpar pelos as intempéries dos boletos e me colocar sempre à disposição. Vocês têm meu telefone, funciona 24 horas. É um prazer poder estar tentando ajudar a nossa especialidade a ficar mais forte, que a gente tenha um grupo cada vez mais unido dentro do estado de Goiás e que essa especialidade não seja forte só aqui em Goiás, mas reconhecida nacionalmente. Eu vou deixar para comentar depois a respeito do busca de honorários. A gente tem algumas coisinhas para falar para vocês também. Se alguém tiver algumas ideias, a gente está tentando fazer uma reformulação das nossas tabelas de honorários, aí eu vou deixar para o final. Hoje a gente está sendo agraciado aqui com uma palestra extremamente importante, trombectomia venosa, quais estágios estamos e quais as perspectivas futuras. Gostaria de agradecer a equipe da Angiogin, o Dr. Fábio Cipreste, o Dr. Carlos Eduardo Amorelli, o Dr. Davi Heckman e os seus estagiários Gustavo e Marina. E, especialmente, ao meu grande amigo, Dr. Fábio Lemos Campidelli, que se disponibilizou a passar um pouco dos seus conhecimentos e um pouco desse assunto que é tão apaixonante, tem várias dúvidas ainda a respeito disso. Então, gostaria de chamar aqui o Dr. Fábio Lemos. Ele é especialista em cirurgia vascular e endovascular PSB-ACV, responsável pelo programa de estágio do Hospital São Francisco de Assis e Hospital Santa Helena, membro titular da SBACV e SVS e mestre pela PUC de Goiás. Dr. Fábio, muito obrigado. Boa noite a todos. Agradeço aí a presença de vocês, os que estão presentes, os que estão agora pela internet, né?
e é importante a gente trazer um tema que está tão atual, tão discutido, né? Eu volto agora do CICE, lá tiveram discussões muito boas em relação a esse tema, e, dado a tecnologia que tem sido investido nessa área, tem muita coisa a gente discutir e falar aqui hoje. Como falou o Frederico, a gente vai falar sobre a trombectomia venosa, em que pé nós estamos atualmente e o que a gente pode esperar no futuro. Como ele falou, apresentou já de antemão a nossa equipe, né? Não vou me alongar nisso. Lembrando que que eu declaro que não tem conflito de interesse para essa apresentação, então fico bem à vontade em falar sobre os diversos dispositivos, materiais que a gente usa para a realização dessa técnica. E é bom a gente lembrar sobre a própria doença, né? Lembrando que a gente está tratando sobre o tromboembolismo venoso, onde a gente tem uma incidência de 300 mil casos anuais, é claro, isso é no mundo, né? Então, uma doença de alta incidência, com uma prevalência muito grande, onde tem um gasto anual muito elevado, e que a gente já sabe, isso já é de todos nós do dia a dia, que o tratamento padrão ouro é a anticoagulação plena, né? A anticoagulação sistêmica. Lembrando que a anticoagulação sistêmica ela tem como função impedir a propagação dos trombos e, além disso, reduzir o risco do tromboembolismo venoso. Obviamente, vocês têm visto, com o passar dos anos, a facilidade e a comodidade que a gente tem tido com os novos anticoagulantes, que nem novos são mais, né? A gente chamava de NOACs, hoje a gente já chama de DOACs, que são os anticoagulantes diretos. Isso trouxe uma facilidade para a gente. Quem não teve o seu paciente numa sexta-feira, final de consultório, que chega com a TVP e você tinha que caçar um hospital para internar, já que o tratamento era caro, você tinha que cuidar do paciente ao longo de uma internação. É claro que isso não foi abandonado, mas trouxe uma comodidade maior para a gente com o lançamento desses novos anticoagulantes. Isso a posologia, né? A gente ainda vê que o preço ainda é um pouco elevado, que tem uma parcela da população que não tem acesso a esse tratamento, mas, sem dúvida, trouxe uma comodidade maior para todos nós, né? Muitas vezes a gente dá até o próprio comprimido no consultório e já começa o tratamento do paciente ali mesmo no consultório, sem a necessidade de internação. Porém, vale lembrar que o anticoagulante ele não dissolve o trombo, né? Isso é fato. E, além disso, ele não previne a insuficiência venosa crônica nem a síndrome pós-trombótica, que é algo de extrema importância no nosso dia a dia. Lembrando que a síndrome pós-trombótica, após o primeiro episódio de TVP, já é relatado que 40% dos pacientes com síndrome pós-trombótica, independente da coagulação, eles evoluem com essas alterações, e que 1/3 não retornam à sua qualidade de vida anteriormente à TVP. Os sintomas vocês todos conhecem, né? Segundo a classificação CEAP, e, obviamente, esse paciente tem uma chance maior de evolução para estágios mais elevados da classificação CEAP. E, com isso, eu convido vocês todos a sair dessa zona de conforto que a gente está, com o uso apenas do anticoagulante, e tentar buscar um tratamento talvez melhor, né? Ou um tratamento que dê uma qualidade de vida maior para esses pacientes que muitas vezes se apresentam assim, pacientes jovens, né, com uma perna bastante demasiada, que ele chega no seu consultório e pergunta: doutor, vou ficar com a perna assim para o resto da vida, isso vai me atrapalhar, não vou poder fazer minhas atividades, eu sou uma pessoa extremamente ativa, vou sentir esse peso maior na perna, o que você pode trazer de melhor para mim? E aí fica sempre essa vontade nossa de trazer algo melhor para os nossos pacientes. E é o que a gente vai discutir aqui hoje, o que a gente pode trazer de melhor para esse paciente. Quando a gente pensa em tratamento dessa trombose, obviamente, a gente está pensando na lise desses trombos, né? E, para isso, o primeiro tratamento instituído foi com a trombólise direcionada por catéter, né? Quem já não usou os catéteres multiperfurados, mas o grande problema que a gente vê, isso é a alta dose que a gente usa dos trombolíticos, que é algo preocupante,
né? Então, isso me preocupa. Eu tenho um respeito muito grande com o uso do trombolítico, porque a gente sabe que pode ter eventos adversos catastróficos. E algo que veio nos acrescentar, né, e a grande coisa que a gente vem falando ultimamente, que são os dispositivos de trombectomia percutânea mecânico, que hoje, disponível no mercado, nós temos os que realizam a retirada do trombo, que possuem um fluxo de fluidos com forças hemodinâmicas, e aí eu posso citar 2 exemplos, que é o Angiojet, que tem o aparelho aqui, depois a Tatiana deve fazer uma demonstração aqui para vocês verem, quem não teve oportunidade de ver como é que funciona esse aparelho, é algo muito interessante. O Índico é um dispositivo que foi lançado agora no CIS, mas ele funciona mais ou menos como o catéter pronto, não sei se alguém teve a oportunidade de ver, que é um catéter de aspiração, né? E que ele tem, nessa ponta, você pode utilizar um fio guia que tem uma ogiva que pode dar como se fossem uns chicotes no próprio trombo para ajudar nessa aspiração. E um outro catéter, que é o rotacional, que tem um efeito mecânico rotacional, que a gente tem o Aspirex para a região do tórax, né, para a embolia pulmonar, e o Rotarex da Straub Medical. Mostrando primeiramente a trombectomia feita pelo Rotarex, hoje tem disponível no mercado o Rotarex 6 frente e o 8 frente. Quando você pensa em fazer uma lise de uma veia mais calibrosa, a gente está pensando em utilizar catéteres maiores para tentar aspirar melhor esse trombo. Ele nada mais é do que um dispositivo que cria uma rotação e uma destruição desse trombo por um mecanismo rotacional. O problema dele, que a gente vê, você não tem como infundir trombolítico associado, que muitas vezes esses trombos já são um pouco mais organizados, e aí você tem essa dificuldade de absorção, e aí você tem que utilizar ele num ciclo numa maior quantidade, isso leva uma hemólise maior para o paciente, isso consequências maiores também por conta dessa hemólise, e às vezes você tem que associar o uso do catéter multiperfurado para fazer essa lise do trombo, e propriamente o Angiojet, como eu falei anteriormente, que ele consegue unir as duas coisas. É um modelo aspirativo e associado à possibilidade de você infundir o próprio trombolítico. E você tem 2 mecanismos que você pode utilizar com ele, que é a própria trombectomia mecânica, onde você faz a infusão de soro ou mesmo a infusão de trombolítico e uma aspiração direta desse trombo, ou mesmo a infusão apenas do pulso spray, o que a gente normalmente utiliza com catéter multiperfurado. E aí nesse dispositivo apenas você conseguiu unir as duas coisas. Isso é que estimula ainda mais a utilização desse dispositivo. As apresentações dos catéteres, até então, a gente só tinha o Solente, que ele é 6 frente, é um catéter menor, então ele aspira bem a região de femoral, a região de poplítea, mas quando a gente vai para um território ilíaco, você tem que fazer mais passadas, e aí infusão de mais trombolítico também, a possibilidade maior de hemólise, e aí a gente tem uma limitação de 600 ciclos que você pode fazer. Isso é a limitação do fabricante, até para evitar uma hemólise excessiva e uma piora da função renal. Mas um grande avanço que a gente viu foi com esse catéter zelante, que é um catéter um pouco mais calibroso e que, com poucas passadas, você consegue aspirar muito bem esse trombo no território ilho-cavo. E aí o nosso grupo, diante de tudo isso, diante dessas situações que a gente tem no dia a dia, que você pega, às vezes, uma moça jovem com uma trombose extensa, uma trombose ilho-femoral, principalmente, que é o que a gente tem indicado, a gente se perguntou entre o grupo, o que a gente pode fazer de melhor para esse paciente? A gente não pode tentar algo? Será que a gente não vai tentar nada para esse paciente? Aí ficou essa pergunta, tentar ou não tentar? E a gente aproveitou, inclusive, essa pergunta para criar um acrônimo como um protocolo para o nosso serviço em relação ao uso desse aparelho, desse dispositivo, no tratamento desse paciente. E o que consiste esse protocolo?
seria, então, do acrônimo trombectomia endovascular e trombólise com angioplastia e restauração final do fluxo venoso. E a gente procurou determinar desde o atendimento, do atendimento na emergência, ao tratamento intervencionista, o tratamento pós-operatório em UTI e a avaliação final também com acompanhamento ambulatorial. E a gente colocou alguns pontos importantes que são necessários para a nossa avaliação pré-operatória. Ou seja, obviamente, Doppler venoso, para você ver o quão extenso está essa sua trombose, exames laboratoriais de rotina, e aí a gente incluiu aqui o beta-HCG, né, que a gente teve um caso de uma paciente que tivemos o mesmo estímulo, o paciente teve uma trombose ilho-femoral esquerda, vamos começar o protocolo, e aí, para nossa surpresa, a paciente já com história de ligadura prévia, né, ela estava grávida. E a gente não tinha feito beta-HCG. E aí a gente tinha pedido a ressonância, e na ressonância que veio o diagnóstico de uma gravidez, né, foi um transtorno, mas conseguimos contornar e, obviamente, não fizemos o tratamento que a gente estava pensando. E os outros avaliações que a gente faz de rotina para um pré-operatório. E a gente pode incluir, como eu falei, a angio-TC, que a gente vai avaliar caso a caso, ou mesmo a angio-ressonância, dependendo do paciente, da localização que a gente está, do hospital que a gente está. E a gente procurou também fazer um treinamento, desde os médicos lá do pronto-socorro, até o treinamento do pessoal da UTI para lidar com esse paciente e avaliação anestésica pré-operatória e intraoperatória, onde a gente optou por uma anestesia geral, uma vez que a gente não sabe muito bem o tempo de tratamento e com isso a gente tem o paciente mais na nossa mão, né, na mão do anestesista ao longo da nossa avaliação, do nosso tratamento. Como preparo pré-operatório, diferente dos protocolos descritos, onde o paciente ele faz o tratamento desse, quando você pensa em fazer uma punção poplítea para o tratamento ilho-femoral e fêmuro próximo à poplítea, hoje a gente não tem indicado ainda, quando o paciente tem trombose de poplítea, o nosso limite do nosso grupo tem sido a femoral superficial até o terço médio. A gente tem utilizado o paciente mesmo em decúbito dorsal. E aí você faz uma rotação medial do quadril, do joelho, e com uma punção ecoguiada da região poplítea. E, com isso, a gente mantém a anatomia do paciente e a gente consegue trabalhar muito bem dessa forma. Eu vou mostrar com fotos mais à frente. Ao longo da intervenção, a gente preconiza fazer uma punção única em membro superior esquerda, mais para não nos atrapalhar, já a gente está basicamente do lado direito, né, evitar as múltiplas punções, uma vez que tem a possibilidade de a gente fundir mais ou menos trombolítico. Então, a gente tenta puncionar o mínimo possível esse paciente, daí a avaliação lá na emergência, de falar para o plantonista, não funciona, porque colhem sangue o tempo inteiro desse paciente, e aí o paciente, na hora que você vai fazer o trombolítico, ele começa a sangrar de tudo que é lado, e é isso que a gente não quer, que não atrapalhe, que não complique o nosso peri e pós-operatório. É importante uma hidratação vigorosa, né, claro, respeitando a função cardíaca, e a gente tem utilizado como rotina a alcalinização do sangue, ou seja, uma infusão de bicarbonato, justamente para tentar diminuir essa insuficiência renal que pode acontecer quando você faz a trombólise e a consequente hemólise provocada pelo tratamento. Então, é esperado mesmo no pós-operatório uma hematúria. Então, não se choquem quando você chegar ao paciente, ou seja, no final do procedimento ele já começa com uma hematúria, que a gente tem visto que tem diminuído isso graças ao tratamento que a gente tem evoluído com esses novos catéteres. E, obviamente, o cateterismo vesical para a gente avaliar justamente essa diurese. Como técnica e tática cirúrgica, a gente tem feito uma micropunção femoral direita com microcatéter e dilatador, ou seja, o menos agressivo possível. Punção ecoguiada, sempre. A gente coloca o introdutor 5 frente para abrir um pequeno furo, isso na veia femoral direita. A gente coloca
isso de rotina, a gente ainda não tem a confiança. Alguns trabalhos descrevem você fazer essas trombólises sem o uso de filtro, mas meu receio é você liberar um trombo grande e causar uma embolia pulmonar importante no seu perioperatório. Então, a gente tem colocado filtro de rotina durante o procedimento. Isso antes de iniciar a nossa trombólise. A gente troca pelo introdutor do filtro e implanta o filtro, que é sempre removível, porque a gente pretende retirar esse filtro no pós-operatório. Mantendo a técnica que a gente usa, a gente faz micropunção também da veia poplítea, ecoguiada, como eu mostrei aqui, ó, flexão, uma leve fletida, uma rotação medial do quadril, com rotação do joelho, e uma punção ecoguiada. Quando a gente tem essa dificuldade nessa punção, um auxiliar pode levantar a perna, a gente puncionar com ecoguiado, isso a gente não tem tido dificuldade. E a gente procura usar um introdutor mais longo, que facilita a gente manipular nessa região, sem precisar ficar mexendo ali na região poplítea, evitando esgarçar mais a veia daquela região. A gente troca por um introdutor um introdutor aramado, de acordo com o tamanho dos dispositivos que nós iremos usar. Muitas vezes a gente precisa passar por um 8 frente, se a gente quiser colocar um stent maior, ou mesmo usar o zelante. É isso. E a elevação do membro para justamente melhorar essa drenagem. Isso a gente já bota um calço em cima da perna do paciente para manter isso elevado. E, obviamente, heparinização sistêmica. E a gente inicia com a flebografia. Esse é um caso que a gente fez, onde a gente inicia com a trombose na região femoral. E a gente deu sequência a esse mesmo paciente, a gente avalia com a flebografia, ultrapassa com fio guisa, aqui já após a trombectomia. Esse foi um caso interessante, que a gente usou o zelante, nós achamos fantástico. Foi uma passada de trombolítico, impulso spray, uma volta em aspiração só com soro. Uma segunda passagem com trombolítico e uma volta com aspiração, e o resultado já foi esse. O que a gente sempre espera quando você usa trombolítico vai ser um procedimento muito longo, né? Então, pede uma pizza, vamos ficar até mais tarde, e esse procedimento foi super rápido, né? Isso foi algo que nos surpreendeu. E, no final, a gente tratou a síndrome de Cox desse paciente, fazendo angioplastia desse segmento e botando o stent. Então, dando sequência à tática que a gente usa, tem usado como rotina no nosso protocolo, como eu falei, a passagem do angiojete, a flebografia final e implante de stent, a angioplastia com implante de stent, autoexpansível sempre. A gente não procura usar balão expansível, principalmente nesses pacientes com síndrome compressiva. O pós-operatório imediato nosso é em UTI, onde a gente vai avaliar o diurese, a gente faz o enfaixamento inelástico daquela perna, onde a gente entrou com catéter na região poplítea, com atadura de Crepon mesmo, mantém o membro elevado, o paciente acordado a gente não tem usado compressão pneumática, mesmo porque os estudos não mostram grande diferença estatística no uso ou não. E na punção poplítea, a gente mantém uma heparina não fracionada em bomba, ou seja, a gente vai manter esse paciente heparinizado a noite inteira. Na punção femoral direita, como está aqui, a gente tem que escrever bastante, né? Escreve no leito do paciente, orienta todo mundo. Pelo amor de Deus, o técnico, né? De madrugada vem sempre um técnico para colher o sangue, e a gente já tem que anunciar mesmo, não puncionar esse paciente. A gente orienta, ensina o pessoal da UTI a manipular o introdutor da femoral, que ele pode colher sangue. A gente deixa uma hidratação venosa por ali, tanto no membro superior como por essa região, onde pode ser feita todas as medicações, e a coleta do sangue a gente mostra como ele pode ser feita sem problema nenhum. Dieta branda logo após, HV otimizado, como falei, uma analgesia, porque essas punções poplíteas elas doem, né? Então vale a pena a gente manter uma analgesia, e a gente já começa o clopidogrel para esse paciente. A gente não usa dupla antiagregação com o paciente heparinizado. A gente prefere manter o paciente anticoagulado e apenas o uso do clopidogrel. A gente não tem utilizado o AS para esse paciente. E mantém a elevação do membro e a dorsiflexão ativa que a gente solicita para o paciente. O pós-operatório a gente avalia, normalmente no dia seguinte, o paciente já melhorou dessa hematúria,
a gente faz um Doppler de controle para confirmar que realmente mantém aquela veia pérvia, até para a gente poder tirar esses introdutores, porque se tiver tido uma trombose, a gente ainda não teve o caso, mas nessa eventual possibilidade, você pode voltar com o paciente à hemodinâmica e repetir o procedimento, né? E mantém o enfaixamento inelástico enquanto ele está na UTI, e a gente faz a retirada dos introdutores após 2 horas de ter suspendido a heparinização plena, para evitar sangramentos. 4 horas após, a gente começa a enoxaparina em dose plena e a gente já providencia a alta para o quarto, estando o paciente bem estável. No segundo pós-operatório, obviamente, eu estou pintando um cenário ideal, né, o de tempo de internação ideal, e é o que a gente sempre espera. O paciente a gente já pede para realizar uma deambulação assistida, fisioterapia motora, sempre para estimular esse fluxo venoso, evitar um fluxo de estase, onde tem uma possibilidade maior de trombose. A gente já inicia, então, um anticoagulante de ação direta. A gente tem utilizado o rivaroxabana ou epixabana, e depende também da disponibilidade no hospital, mas são os 2 nossos hoje de preferência, isso é de preferência do grupo, e mantém o uso do clopidogrel, e aí começamos o uso da meia elástica, da compressão elástica. Em mulher idade fértil, a gente também tem pedido para pós-alta ver se coloca um DIU, né? Porque essa paciente engravidar pode nos trazer um problema futuro e de forma precoce até, já que esse paciente está anticoagulado, a gente precisa manter a anticoagulação, então a gente tem orientado os pacientes a colocar um DIU. Como acompanhamento ambulatorial, a gente pede para retornar com uma semana, a gente faz um ecodoppler de controle e a gente tem feito esse acompanhamento de 1, 3 e 6 meses, como demonstra a literatura. E a suspensão da anticoagulação, a gente não tem feito terapia estendida, a gente faz com 3 meses, faz 3 meses de anticoagulação, né, com um novo com DOAC e o clopidogrel. Passado 3 meses, ele mantém PERV, a gente suspende a anticoagulação e mantém só clopidogrel e a meia elástica. Esse nosso protocolo a gente escreveu na Plataforma Brasil, então ele na sequência, a gente acredita que vai ter um trabalho a ser publicado, e esse é o nosso maior objetivo, sem dúvida. E aí o que eu trago para vocês também de estágio atual em relação à literatura para o tema que a gente está discutindo. Isso foi muito discutido no CIS, foi bem interessante, onde foi mostrado um slide, desde 2008, o CHEST, ele já mostra que em pacientes selecionados com TVP extensa, aguda, proximal, ele sugere o uso de catéter de trombólise para esses pacientes. E aí também tudo sugere, né, a trombólise farmacomecânica, preferencialmente com catéter de trombólise ainda nessa época, né, em 2008. Em 2012, a gente vem evoluindo com a tecnologia, e aí a discussão tem sido cada vez mais intensa. Ele começa a demonstrar, então, uma maior preocupação, sugerindo a anticoagulação para esses pacientes, mas que você pode utilizar o catéter de trombólise, mas ele já começa a mostrar um nível de evidência ainda baixo, né? A gente vê com grau de 2C. E agora, 2006, 2 anos atrás, a última publicação do CHEST, ele já coloca o catéter de trombólise, ele deve ser indicado no paciente com TVP aguda proximal e que deve manter a anticoagulação e a trombólise por catéter, e aí, nesse caso, já as trombectomias farmacomecânicas. E aí, no final do ano passado, né, vem um estudo de impacto maior, um estudo que está em fase 3, né, o estudo ATTRACT. Hoje, quem faz trombectomia já leu esse artigo, eu vou só dar sequência e colocar isso para vocês, o que esse artigo trouxe de novo para a gente, justamente falando especificamente da trombólise farmacomecânica feita pelo catéter. É um estudo em fase 3, ele foi multicêntrico, randomizado, teve uma assessoria cega e tiveram 2 braços paralelos, né, os pacientes que foram submetidos à trombectomia e os pacientes que foram acompanhados apenas com anticoagulação. E foi feito um trial clínico controlado. Foram avaliados 692 pacientes com TVP proximal sintomática,
que acometeram o território ilíaco, veia femoral comum e veia femoral. Ele também descreve dos pacientes que tiveram trombose de hipoplítea, foi feito inicialmente uma trombólise por catéter, em 24 horas, com dose baixa de trombolítico, e depois instituído a trombectomia farmacomecânica. Foi uma randomização com e sem trombectomia. E todos os pacientes receberam terapia anticoagulante e compressão elástica. Isso foi unânime para os dois grupos. Os dispositivos utilizados nesse estudo, que foram avaliados, foi o Angiojet e o Trellis, que é um dispositivo que a gente não tem aqui no Brasil. Foram realizados em 56 centros, como falei, 697 pacientes, e desses 697, 337 sofreram trombólise por catéter, né, trombectomia farmacomecânica, e 355 apenas anticoagulação. Foram dados em 60 hospitais, o paciente também foi acompanhado em outros hospitais, e o segmento desse estudo foi de 2 anos. E as perguntas que esse artigo faz, que esse trial fez, foi: a trombectomia, ela previne a síndrome pós-trombótica? Isso é uma pergunta-chave, né? Eu acredito que seja uma das principais perguntas do artigo. A trombectomia, ela melhora a qualidade de vida? Justamente para tentar responder aquilo que eu falei lá no começo. Terceiro ponto, a trombectomia, ela é segura? A gente procura o máximo de segurança para os nossos pacientes. A trombectomia, ela apresenta um custo efetivo? Claro que a gente tem que se preocupar, né, do custo, ainda mais no nosso país, onde o custo ele é essencial para a gente determinar uma técnica ou não. E qual o mecanismo que a trombectomia ela previne a síndrome pós-trombótica? Essas foram as perguntas do artigo, né, do trial, que tenta responder ao longo dele. Então, o que mostrou? Que a síndrome pós-trombótica ela foi medida aos 6 meses e aos 24 meses, através da escala de Villalta, que é uma escala que ele vai classificar se essa síndrome pós-trombótica foi leve, moderada ou severa. E isso é de acordo com os sintomas e sinais que esse paciente apresenta, e há uma pontuação para cada sintoma e cada sinal, e com esse somatório você vai dizer se ele tem uma síndrome pós-trombótica leve, moderada ou severa. Seria de 5 a 9 pontos, o paciente teria uma síndrome pós-trombótica leve, de 10 a 14 pontos, uma síndrome pós-trombótica moderada, e a severa acima de 15 pontos. Como resultados do estudo, ele mostrou que a síndrome pós-trombótica foi o mesmo, sem diferença na avaliação primária, né, dos dois grupos, tanto o paciente com trombectomia quanto o paciente com apenas anticoagulação. A síndrome pós-trombótica severa ela foi menos observada no paciente que sofreu trombectomia, e isso a gente vê no nosso consultório. Não houve diferenças estatísticas entre o grupo de trombectomia de TVP iliofemoral e femoropolítica, ou seja, o paciente que tem uma trombose iliofemoral, ele vai responder mais ou menos como um paciente que tem uma trombose até a região poplítea. Outros resultados que ele demonstra também que foi moderada a severa a síndrome pós-trombótica, aqui já com os valores, a trombectomia ela diminuiu para 18%, enquanto apenas a anticoagulação 24%. Isso mostrando agora os dados que eu tinha falado anteriormente. E que os pacientes que mais se beneficiaram da trombectomia foram justamente os pacientes que tiveram a trombose em território mais proximal, território iliofemoral. Como primeiro resultado, a trombectomia teve 46% dos pacientes com síndrome pós-trombótica e apenas com anticoagulação 46%, é o que ele mostra que não teve diferença estatística, né, pensando em qualquer síndrome pós-trombótica, seja leve, moderada ou grave. Foi uma das coisas que a gente esperava que tivesse uma diferença grande e não teve logo nesse estudo. Foi um pouco decepcionante. Nossa, a gente esperava essa diferença grande, mas a gente sabe que ainda tem muita coisa pela frente. Como segundo resultado, foi justamente aquelas perguntas. A segurança do procedimento. Foi mostrado um sangramento maior no paciente com trombectomia, onde o paciente com anticoagulação teve sangramentos menores.
com P significativo. Mas, nesse estudo, não teve sangramento fatal nos 2 grupos. Isso já é bom, demonstrando que as doses do nosso anticoagulante, do nosso trombolítico foram baixas e a gente não teve nenhum sangramento significativo, né, a ponto de levar ao óbito do paciente. E, para qualquer sangramento, a trombectomia foi superior. Isso, até mesmo pelos dos trombolíticos, a gente esperava um pouco mais. Na TVP ilio-femoral, a gente vê que tem um elevado risco para síndrome pós-trombótica e, principalmente, relacionado a uma maior severidade desses pacientes, dos sintomas. E há uma tendência maior do benefício da trombectomia na TVP ilio-femoral, porém, esse estudo não conseguiu demonstrar se é maior ou não, né, como resultado estatístico. Nas limitações que a gente conclui desse estudo, é que ele teve muitas perdas no acompanhamento, né? Então, foram pacientes que foram perdidos ao longo desse acompanhamento. Tem um estudo de tamanho mediano, né? Ou seja, é algo que a gente espera também estudos com uma maior população, e ele não comparou os diversos métodos de trombectomia daqueles anteriores que eu falei, que eram puramente aspirativo, ou mesmo o Rotarex. Ele utilizou apenas 2 dispositivos. Os efeitos da trombectomia que a gente desses pacientes, o próprio trial pôde demonstrar que não teve diferença quanto a sexo, etnia, raça, o índice de massa corporal. Ao lado da TVP também não teve diferença, e se foi provocado ou se foi espontâneo. E a duração dos sintomas, se foram de 7 dias versus de 7 a 14 dias. No entanto, ele utilizou como prazo para tratamento 14 dias do paciente com TVP. O risco de sangramento está aumentado nos pacientes maiores de 65 anos, isso é importante. A gente, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, a gente teve uma palestra onde falava que fazia, independente da idade, fazia trombolítico. O paciente é algo preocupante nosso. É uma preocupação grande para a gente, porque a gente sabe que o paciente mais idoso ele tem uma chance maior de sangramento, e esse estudo ele pôde demonstrar isso, né? Isso a gente até entra no nosso protocolo, que a gente tem tratado pacientes com idade inferior a 65 anos. E como perspectiva futura que a gente vê em relação a esses estudos todos, e tem muitos estudos saindo, vê que esse mesmo está em fase 3, com novas fases a serem apresentadas, a gente tem como objetivo ele diminuir as sequelas da insuficiência venosa crônica e a síndrome pós-trombótica. Exatamente aquela preocupação que eu falei lá no começo. Esse é o nosso maior objetivo. A gente não se acomodar com o paciente com trombose e achar, não, vai ficar com essa perna inchada para o resto da vida e deixa desse jeito, né? E fica por isso mesmo. Eu acho que a gente não deve se acomodar e deve pensar no que a gente pode trazer de melhor para esse paciente. Então, a minha perspectiva pessoal é justamente diminuir essas sequelas que têm um desconforto para o paciente e alterações sociais extremamente importantes, inclusive na qualidade de vida. A gente espera também uma melhoria de conhecimento sobre desempenho e resultados dessa técnica terapêutica, que elas poderiam ser utilizadas que aí, com isso, a gente poderia utilizá-la de maior uso rotineiro no nosso dia a dia. Obviamente, a gente quer, ainda mais para o nosso país, uma redução de custo, então, acredito que uma instituição de um tratamento com uma maior periodicidade, a gente consegue diminuir custo, né? E, obviamente, também trazer maior acesso aos nossos pacientes, tanto da rede privada quanto da rede pública, né? Porque atualmente não é um procedimento barato. E a gente ainda depende de estudos a longo prazo com maior número de casos que são necessários, uma vez que o maior estudo publicado no passado é um estudo de uma população média. Então, acredito que em pouco tempo a gente vai ter estudos que respondem a essas nossas perguntas. Agradeço demais a atenção de vocês, né? Eu acho que é uma discussão que a gente pode levantar, é algo importante, né? Agradeço o convite do Frederico mais uma vez e estamos disponíveis para perguntas, para discussões, né? A Tati hoje trouxe o Angiojete para quem não conhece, eu acho que é uma boa oportunidade. E mais uma vez, obrigado aí por tudo. Vamos discutir, gente. Estamos aqui para isso.
Obrigado, doutor Fábio, pela brilhante palestra a respeito desse tema tão apaixonante. Eu posso falar de carteirinha, que eu tive o tromboembolismo venoso, né, para quem não sabe, TVP, embolia pulmonar, e fui tratado com trombólise em São Paulo. Então, eu acho que os avanços são cada vez maiores, né, e eu acho que pelo menos a prática que a gente tem no consultório de fazer esse tratamento com o paciente é cada dia mais significante para nós, com os resultados cada dia melhores e com a diminuição de sintomatologia, diminuição de tudo isso que a gente vê da síndrome pós-trombótica cada vez menor. Vamos abrir para perguntas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Se alguém não perguntar, eu queria opinião. Né? Uma pessoa que a gente sabe que atua bastante nesse campo, né? Então eu gostaria muito da opinião do Paulo, do Fábio. Eu acho que é justamente para levantar essa discussão, né? Eu acho que é interessante a gente falar, discutir aqui, porque a gente precisa de melhores resultados e a nossa sociedade é o espaço que a gente tem para isso. Parabéns pela apresentação. A palestra foi muito interessante, serve para, de fato, discutir. Eu ia perguntar para você, assim, nesses pacientes que vêm para nós de cirurgia plástica, pós-operatório, seja de plástica ou de... Você utiliza, tem alguma recomendação sobre isso nesses pacientes de pós-operatório, principalmente cirurgia plástica? Não, paciente com pós-operatório a gente ainda não fez. A gente ainda está fazendo... O nosso estudo ainda é nos pacientes com TVP provocado ou espontânea, mas não pós-operatório ainda. A gente ainda tem esse receio, mas eu acredito que com o que a gente viu nesse último caso, com o zelante, a gente ficou bastante motivado, né? Porque você deve ter usado já, é fantástico você passar só 2 vezes uma dose baixíssima de trombolítico, que o nosso receio maior é justamente o trombolítico, né? Esse sangramento, e a gente utilizar baixa dose, né? Então, acho que é bastante interessante, acho que é pertinente a gente pensar que é um paciente que está voltado muito para a estética, né? Então, é uma decepção muito grande do paciente que ele faz uma plástica para melhorar, ele tem uma trombose. Então, eu acho que é promissor, eu acho que é interessante a gente pensar e levantar essa questão. Outro aspecto que eu ia perguntar, e dar a minha opinião, eu normalmente não coloco o filtro de veia cava, de preventivo. Eu não sei se você... acho que é um cuidado a mais, mas o filtro ele não é isento de riscos. Claro. E você precisa tirar depois também. Então, assim, quando você está fazendo o tratamento com o fibrinolítico, você tem um certo grau de lise sistêmica e você tem um certo controle sobre isso. Eu começo a aspiração de cima para baixo, vou lá de cima e venho até embaixo, e vou de lá de cima e venho até embaixo e não coloco o filtro, porque eu acho que o filtro ele não é isento de riscos, né? Eu não sei se você coloca em todos, ou se viu alguma coisa que possa nos fazer mudar de opinião. Assim. Certo. Tem estudos que já mostram que não utilizaram filtro, né? Mas a gente ainda tem um receio grande, a gente começa sempre de baixo para cima, a gente já inverte, porque você coloca o catéter logo no começo, a primeira passagem nossa é de pulso spray, a gente sabe que aquele coágulo já está um pouquinho mais organizado, mesmo numa fase aguda, então a gente prefere dar uma diluída naquele coágulo para depois começar a aspirar. Então, eu prefiro fazer a primeira passagem de pulso spray, e aí eu volto aspirando, que aí esse coágulo já está mais mole, eu consigo aspirar ele melhor, e aí eu aspiro ele só com soro. Eu não uso
a volta com trombolítico, que seria uma opção. Tem pessoas que fazem trombolítico na ida, na volta, mas a gente tem tentado fazer esse protocolo justamente para tratar. Ó, a primeira passagem a gente faz de trombolítico, pulso spray, a volta aspirando. E sim, aí sim, exatamente. A gente tem feito isso, mas nesse amolecimento, entre aspas, do trombo, nosso receio é de soltar um trombo maior e aí, nesse momento, esse trombo maior causar um TEP e a gente ter que ir lá no pulmão e ter que fazer uma trombólise, apesar dos estudos mostrarem. Você está liberando trombolítico sistêmico, então aquele coágulo vai ser lisado também, aquele que está lá no pulmão. Mas o meu receio é demorar demais e o paciente entrar em insuficiência respiratória. Então, assim, é uma preocupação nossa, apesar de estudos já mostrar que esse trombolítico sistêmico ele vai agir em qualquer ponto, sem dúvida. Só mais um comentário. Você tinha, eu coloco também aquela punção antes de começar o tratamento. Eu faço 2 punções. Eu deixo uma para colher exame. Assim, essa aqui você vai colher exame, você não vai furar o paciente nenhuma vez a mais, porque não raro você chega lá, está com o paciente com uma punção radial feita na madrugada, precisava gasometria. Então, eu deixo 2 punções, uma para colher exame de sangue, essa punção com gel calibroso, deixa ali heparinizadinho, e a outra para infusão. E essa lise, eu relaxei. Eu coloco o catéter, faço lise, vou dar uns telefonemas lá fora, espero 40 minutos, 30, 40 minutos, e aí depois que eu volto. Não sei se é a mesma coisa que vocês fazem, se é esse mesmo tempo que vocês fazem. Entre a lise e a aspiração. Então, foi o que eu falei, com esses novos catéteres, a gente tem visto que esse tempo não há necessário a gente esperar. Foi o que eu falei, no primeiro caso, a gente usou o Solente, que é um catéter menor, e aí você faz a infusão de trombolítico, aí você espera 10, 15 minutos, né, meia hora, aí faz a passagem. Aí você faz a flebografia e você vê que ainda está cheio de coágulo. Aí você faz uma nova passagem, espera mais um tempo. Com esse novo catéter, a gente viu essa grande diferença. A gente estava esperando o procedimento, já tínhamos programado, aqui a gente vai ficar 4, 6 horas aqui para fazer esse procedimento. E em pouco tempo a gente viu que já tinha aspirado tudo. Achamos fantástico isso. Obviamente, foi um caso que a gente viu a efetividade desse catéter e nos impressionou. Mas é o que eu acredito que vai diminuir esse tempo cirúrgico, que é importante, né? A gente sabe que quanto menor tempo cirúrgico, melhor paciente, né? Fábio, para parabenizar você pela apresentação, eu queria te fazer uma pergunta, do ponto de vista que muita gente aqui, eu não faço endovascular. Eu queria que você traçasse um perfil, ou alguns perfis, dos pacientes que seriam melhor indicados para a gente estar fazendo esse encaminhamento para quem faça o procedimento. Perfeito. O que a gente tem procurado tratar esse paciente? É um paciente de 16 até 65 anos, a gente não tem estendido isso para paciente mais idoso, obviamente sem história de sangramento recente, né, até mesmo que a gente vai usar trombolítico. A trombose a gente tem feito no paciente com trombose até veia femoral superficial, veia femoral, né, obviamente, mas a gente não tem feito, quando pegou poplite, a gente já não tem feito, apesar de ter muito estudo, esse próprio estudo mostra, o ATTRACT, que é um grande estudo, mostra que ele funcionava a poplite trombosada e já começava o catéter ali a infundir. A gente está engatinhando ainda, né, então a gente quer pegar aquele paciente que tem uma TVP mais proximal, ilho femoral, até mais ou menos o terço médio femoral. E a gente vê isso com ecodoppler, você consegue ver que aquela trombose ela pega a femoral superficial e vai até ali o meio, pega um ramo maior e ela para ali. Perfeito. E paciente abaixo de 65 anos, né, com risco baixo de sangramento. Que a gente viu, esse próprio estudo demonstra, né, e isso é um grande alerta que a gente tem, evitar nos pacientes mais idosos, mesmo porque você está querendo evitar síndrome pós-trombótica. No paciente idoso, será que isso vai mudar tanto a qualidade de vida? É diferente de você pegar uma moça jovem, um rapaz ativo e está com a perna muito maior que a outra e você vai deixar espadado para o resto da vida. Sua perna vai ser assim para o resto da vida, não tem jeito.
Então, acho que é uma possibilidade maior para esses pacientes. Então, a gente avalia isso. E a gente tem utilizado no paciente com trombose aguda. Né? O nosso grupo não tem feito em trombose crônica, porque a preocupação é justamente a síndrome pós-trombótica. A gente sabe que o paciente com trombose crônica ele tem absorção, tem alteração valvular. Então, será que ele vai beneficiar tanto desse tratamento, né, que é oneroso, que é um risco? E será que você vai prevenir, vai melhorar a qualidade de vida, melhorando edema, melhorando sintomas? Então, no crônico, a gente não tem feito. A gente tem dado preferência. Aí, sim, diagnosticou trombose, instituir esse tratamento o quanto antes. Né? Então, o estudo mesmo mostra em menos de 14 dias. O último paciente a gente fez com 16 dias por problema de autorização com o plano. Mas a gente tenta o mais precoce possível. O primeiro caso até a gente fez sem autorização. O paciente foi autorizar a cirurgia 4 meses depois da trombectomia. Né? É um absurdo, mas foi o que aconteceu e o hospital, no nosso ouvido, né? Porque fez o procedimento sem autorização, né? Um procedimento caro, né? Mas a gente fez, né? A gente estava motivado. Boa noite a todos. Parabéns, Fábio, pela apresentação. Queria chamar aqui o Dr. Luiz Otávio para a discussão, porque no primeiro encontro goiano ele apresentou exatamente, falou sobre o ATTRACT e o assunto em questão. E a minha pergunta, Luiz, para você é o seguinte: no estudo, eles estão avaliando 2 anos. Será que 2 anos é suficiente para a gente saber a repercussão de uma síndrome pós-trombótica? Eu estou preocupado com esse paciente daqui a 10 anos. 10 anos, essa é a preocupação A nossa. segunda, né? coisa, eles só colocaram stent em 20% dos casos, se eu não me engano, em 80%. 20%. Então, assim, tem aquela fibrose, aquela história. E para o doutor Paulo também, doutor Paulo, até a Tatiana, às vezes, podia esclarecer para a gente, será que tem na indicação para uso, ou na sua experiência, que você vê muitos casos, né, a possibilidade de fazer só a injeção do soro e fazer a aspiração, que aí a gente poderia atingir esses pacientes pós-operatórios, às vezes não utilizar o trombolítico, ou minimizar ao máximo, e a gente ganha mais uma área de atuação. Boa noite. Parabéns pela apresentação. Não, eu não vou discutir o ATTRACT. Eu acho que esse continua com 2C, vai continuar assim, mas eu não deixo de fazer em pacientes que têm indicação fibrinólise ou fazer a trombectomia mecânica com fibrinólise. Então, independente do que diz, sem dúvida nenhuma, se tiver mais tempo de follow-up, provavelmente vai ter alguma diferenciação. Mas todo mundo sabe que é muito difícil acompanhar esses pacientes, ainda mais grupo, é multicêntrico, usam 2 tipos de mecanismos diferentes, dispositivos, então não é um grande trabalho para você conseguir, apesar de ser publicado, New England e tal, é o único que tem nesse porte, mas tem uma série de limitações, né? Mas eu não deixo de fazer. Queria fazer só alguns comentários. Eu não tenho tanta experiência com a trombectomia mecânica, a não ser a tradicional. Usei poucas vezes, usei umas 3 vezes só o Angiojet. Mas faço muito, já fiz e continuamos fazendo a fibrinólise. Então, a primeira pergunta é: se tiver um paciente que tenha uma TVP, que tenha todas as indicações, não tenha nenhuma contraindicação, femoropoplítea, e que pegue a poplítea, como é que você trata hoje? Porque com a mecânica você falou que não estão tratando. E o outro comentário é que eu nunca coloquei filtro de veia cava, porque desde quando eu fiz a radiologia intervencionista a gente já não colocava. Primeiro porque os dispositivos eram mais rudes, mas, de qualquer maneira, se fragmenta o trombo. E, para você ter uma embolia maciça, a gente sabe que a massa tem um volume X mínimo para sentar a cavaleiro lá e aí ter desencadear todos os eventos. E como a gente faz muita fibrinólise e está sistêmico, e é uma preocupação à medida disso, durante a internação do paciente, de 4 em 4 horas, esse trombo que eventualmente desgarrou e foi parar no pulmão, ele vai ser dissolvido. A indicação para fibrinólise que a gente usa é até 21 dias. Seria interessante comparar as trombectomias mecânicas de mais de 21 dias com as fibrinólises só com até 14 dias. Aí eu acho que
deve ter uma vantagem da trombectomia mecânica nesses pacientes. E como o custo é alto, outra razão, o Paulo se preocupa com as potenciais complicações do filtro, que é verdade, você pode ter, mas aumenta mais ainda o custo. Apesar do custo ser baixo em Goiânia, porque pagam muito mal o filtro em Goiânia e a gente tem problemas com os fornecedores, não deixa de aumentar o custo desse paciente, né? Então, só para saber como hoje eu ainda uso muita fibrinólise, faço punção igualzinho guiada, micropunção. Eu não uso o paciente geralmente em decúbito ventral. Não uso as punções que eu uso a mais, que nem o Paulo falou. Uma é para hidratação, a outra é para coleta, né, de exame. Eu acho fazer uma punção com 8F num paciente que vai receber fibrinólise e deixar essa punção ali até o dia seguinte não me atrai. É mais uma razão para eu não fazer o filtro. E é isso. Eu acho que o tema é muito grande, né, abrangente. A gente está mais focado na mecânica, mas eu queria saber como é que vocês tratam a poplítea hoje em dia no serviço de vocês. Como eu falei, hoje a gente não tem tratado quando você tem uma TVP que atinge até a poplítea. Mas é uma preocupação grande minha. Aí você levantou a questão do uso do fibrinolítico apenas, né, na trombólise com catéter multiperfurado. Né, a gente sabe que aí sim você tem uma maior quantidade de trombolítico sistêmico, né, então esse coágulo que ele solta, ele vai ser dissolvido. E aqui eu estou falando de um tratamento intervencionista que você vai fazer essa lise rápida do trombo e você vai começar a aspirar. E aí a quantidade de trombolítico que você vai usar é muito menor. Então, a minha preocupação maior é o uso do trombolítico com eventos fatais. Né? Então, você pensar em tratar uma paciente jovem, um homem ou uma mulher jovem, e você começar uma trombólise sistêmica, deixar 24 horas, a gente sabe que o risco de sangramento ele aumenta. No entanto, no estudo ATTRACT, ele coloca o tempo inteiro que as doses foram baixas de trombolítico. Né? Então, é uma preocupação quando você usa trombolítico. Né? Você vai deixar mais de 24 horas, 72 horas em infusão contínua. Há uma necessidade, também não pode esquecer do custo que você tem de laboratório e a dificuldade que a gente tem aqui em Goiânia das coletas laboratoriais de dosagem de fibrinogênio, né? A interrupção do tratamento quando você tem essas alterações. Então, a gente tem essa dificuldade laboratorial e nosso protocolo é justamente tentar diminuir essas necessidades de avaliação laboratorial pós-operatória. Mas, no nosso grupo, a gente tem colocado filtro, mesmo porque a punção que eu uso para botar o filtro, eu estou infundindo soro, estou colhendo sangue, a gente não teve nenhum problema nessas punções, mas é algo a se pensar, sem dúvida, em relação a custo. A gente tem tido essa dificuldade de conseguir alguém para fornecer esse filtro, já que o preço é muito baixo aqui, então a gente tem que arrancar os cabelos para ver se alguém fornece para a gente um filtro removível, que a gente aí sim não coloca filtro não removível. Tá? A gente está tendo essa dificuldade atualmente, mas a gente ainda tem esse receio de não colocar, de deixar sem filtro, de não ter essa proteção. Né? Mas é algo a se pensar sim. Acho que é uma possibilidade mais à frente de não botar filtro. Acho que os estudos mostram isso e a gente ainda está nessa tendência, mas ainda não aderiu. Isso é a particularidade do nosso grupo. Mas com fibrinólise eu também não colocaria filtro, porque você tem uma maior quantidade de fibrinolítico sistêmico. Né? Eu acho que você falou um negócio muito importante, um tema muito importante, que é o caráter educacional, educativo que você tem que ter na instituição que você trabalha. Que você vai tratar esses pacientes e você vai estar num meio que você tem que educar mesmo as pessoas. E laboratório, normalmente o fibrinogênio normalmente você está lendo um jornal de ontem, né? O resultado desse exame ele não vem de 6 em 6 horas ou de 8 em 8 horas, então é preciso você estar educando as pessoas que você precisa daquele resultado em tempo e em hora para você realmente corrigir, diminuir, interromper temporariamente o uso do fibrinolítico para evitar sangramento.
Com relação à pergunta do Fábio, eu uso o pulse spray, não só com, eu uso o pulse spray com fibrinolítico. Uso o pulse spray, espero e faço a fibrinólise. Faço a fibrinólise primeiro, antes da trombectomia. Sim, perfeito. E não deixo de usar a trombectomia. A trombectomia, acho que acelera demais o tratamento e eu acho fantástico o resultado. Mas não uso além de 15 dias de TVP. Acho que o resultado é pobre mesmo. Às vezes você se empolga, o paciente está muito sintomático, mesmo depois dos 15 dias, vamos fazer, já fiz. E aí é resultado pobre, trombo duro. Muitas vezes, depois desse período de 15 dias, você não ultrapassa adequadamente o trombo lá na ilíaca. Aí, eu não acho que seja uma boa assim, não, fazer depois de 15 dias. Eu acho que o período ideal até 15 dias, onde você vai alcançar os melhores resultados. Eu acho que depois de 15 dias é expor a um risco desnecessário, eu acho. E o custo efetivo, né? Sem dúvida. Isso, Você tem que levar em conta disso para o benefício. Deixa eu só falar. Espera só um pouquinho. Quer falar primeiro? Pode falar. Fica à vontade. Então, boa noite. Sou Tatiana da Boston. Queria parabenizar o Dr. Fábio primeiro pela palestra, excelente, pelo trabalho. Em relação à pergunta que o Dr. Fábio fez, em relação ao uso do lítico, né? Então, a indicação que eles nos dão em todos os treinamentos é que encorajemos os médicos a fazer sem o lítico, que o catéter vai ser capaz de conseguir aspirar sem o lítico, né? Muitas vezes não se acredita que ele seja capaz. Em relação a esse catéter, ele é 4 vezes mais potente do que o outro, né? E em relação ao filtro de veia cava, a indicação da fábrica é que seja usado quando tem trombo livre na cava. É a indicação deles. Só para complementar isso também, a minha preocupação é ser necessário uma maior quantidade de passagem do seu catéter para fazer essa trombólise. E você acaba levando uma hemólise maior, né, e uma possibilidade maior de insuficiência renal. Então, eu acho que o uso do trombolítico ele ajuda a amolecer isso daí e diminuir essas passagens. No entanto, você consegue diminuir muito a quantidade de ciclos que você usa do aparelho. A gente tem uma limitação, né, atualmente, de ciclos que você usa. Então, acho que o uso do trombolítico, você consegue diminuir isso e evitar essa complicação que é a insuficiência renal, né? Eu acho que é algo que a gente tem que pensar num paciente jovem, você quer melhorar a perna, evitar uma síndrome pós-trombótica de mim, tá? Você vira outro paciente na situação ao contrário que a sua. E aí você vai e leva o paciente à hemodiálise, né? Então, é algo que a gente tem que preocupar. Eu acho que o uso trombolítico, acho que em baixas doses, e é o que a gente tem feito, é diminuir essa dose, acho que é importante. Eu diria mais no tempo também do ciclo. Sim. Tudo bem, você tem lá 600 ciclos, mas quando você tiver... O intervalo entre um ciclo e outro é importante, e aquele período que você está pisando também acho que é importante. Acho que quanto menores tempos de ciclo, a maiores intervalos. Eu acho que você vai diminuir também essa hemólise, né? Parabéns pelo trabalho de vocês. A casuística de vocês é grande. E outra pergunta, assim, você já conseguiu detectar, porque você disse que faz flebografia, né, durante o tratamento, mas você já chegou a detectar algum coágulo que foi retido pelo filtro, nos casos de vocês? Não, retido pelo filtro não, né? A gente não teve nenhum caso que foi retido. A nossa preocupação mais com o filtro
é justamente intraoperatória. A gente, como o tempo inteiro está fazendo também a flebografia, a gente faz essa análise, mas em momento nenhum teve, né? Isso é uma das possibilidades nossas de futuramente pensar em não usar o filtro, né? Então, é mais um receio nosso nessa fase inicial, né? E é uma fase inicial do nosso grupo, né? E que a gente tem feito, a gente não tem feito essas tromboses mais extensas, como foi apresentado no ano passado. Eu faço trombólise em qualquer e todo paciente, não é o que a gente faz, são casos selecionados, e é o que eu acho que futuramente vai acontecer em relação ao tratamento, já está acontecendo, são casos selecionados, a gente não deve instituir em todo paciente, então a casuística ela é baixa, né, porque a gente tem feito em casos pontuais. A gente não tem indicado a torta direita, porque a gente sabe também dos riscos todos do paciente, do custo do procedimento. Então, a gente quer sucesso, né, em melhorar essa síndrome pós-trombótica, e a gente tem usado nos pacientes mais com trombose de ilho femoral e que atinge até femoral superficial. E nós ainda temos uma casuística baixa, né? Nós estamos com 10 casos, se não me engano, no total. Então, uma casuística baixa, eles certamente mais tempo de casa aí devem ter uma casuística infinitamente maior, ainda mais com os catéteres de trombólise, né? E pode até falar para a gente em relação às casuísticas de vocês. Eu acho que é interessante a gente discutir isso. Você está falando de 10 casos de trombectomia mecânica. Isso. Voltando ao assunto do Luiz Otávio, você tem feito muito fibrinólise sozinho ou você não tem? Não tem feito. Eu também não tenho usado o filtro de veia cava, como o pessoal falou, e eu tenho usado em alguns pacientes, feito fibrinólise. Até queria escutar também a experiência do Dr. Paulo e do Dr. Luiz Otávio. Como é que é o acesso da poplite que vocês fazem, se vocês têm feito punção de dorsal do pé, de safena parva, quando ela desemboca na poplite, ou se não, ou se vocês puncionam diretamente em cima do trombo, porque é uma outra forma de abordagem, né? Só complementando, é uma abordagem que a gente foi apresentada pelo Francisco, né? Rossi, que ele faz aquela punção em dorso de pé e começa a melhorar a bomba muscular de panturrilha, né? E ele acha que isso daí melhora, então ele deixa um tempo muito grande, aí liberando tudo isso, ou seja, ele pega tromboses extensas, que pega desde lá do pé, né? E aí fusões altas de trombolítico em pacientes de qualquer idade, né? Isso a gente não tem feito. É boa a pergunta, saber se vocês têm feito essas punções. Eu coloco em decúbito ventral, e se tem uma veia safena parva que desemboca na poplite, eu vou por ali, e é minha via de escolha, se ela é calibrosa o suficiente e que desemboca na poplite mesmo, se não vai para cima, como o Giacomini, eu vou por ali. Se a poplite está livre, não tem safena parva boa, eu vou pela poplita, decúbito ventral, guiado por ecodoppler, e se vou fazer fibrinolítica inicial na poplite, eu punciono no trombo mesmo. Punciono no trombo e deixo ali um período, aquilo normalmente depois fica um pedacinho para baixo, eu coloco o catéter para baixo, não é difícil de pôr, não. Você puxa um pouquinho, coloca o catéter para baixo e deixa o fibrinolítico ali. Eu tenho um catéter da Boston, né, que era um guia multiperfurado, que é o Katzen, que ele faz essa curvinha lá, você deixa só ele, não precisa do catéter para baixo. E, às vezes, para um pouquinho ali na válvula, mas dá para passar. Eu funciono o trombo sem problemas. Faço também igual, poplite livre, sempre punção nela, poplite trombosada, se tiver sempre decúbito ventral, se tiver poplite trombosada e tiver safena parva que desemboque, é ela mesma, se tiver, obviamente, lumen, diâmetro, e se não tiver nada, é em cima do trombo mesmo, eu acho que é só tomar um pouquinho mais de cuidado, se tiver um bom aparelho junto, você vê absolutamente tudo. E o único detalhe é que os introdutores, quando vai fazer só fibrinólise, usa introdutor menor, de 5 em vez de 6. E o menor, se tiver um introdutor de 5 para fístula, eu prefiro usar, porque fica menos espaço sem correr
não só o trombolítico, mas a heparina, porque eu uso, pelo porte desse acesso, vai a heparina, fibrinolítico pelo multiperfurado, hidratação pelo braço, como a gente já falou. E se não tiver o de fístula, aí o menor é o de 11, aí depois de 24 horas, necessariamente, eu puxo, deixo uns 3 centímetros, melhora a fixação do introdutor, e aí ele fica só uns 3 centímetros para dentro. Aí tem que cuidar da fixação para não arrancarem, obviamente, durante a noite, que é o maior problema. Como é que vocês têm visto essa relação de autorização do aparelho de trombectomia com os convênios e como vocês fazem a abordagem dos pacientes que o convênio não autoriza? No nosso caso aqui, IPASGO não autoriza. Vocês abordam os pacientes de que forma, né? O que vocês têm dito para os pacientes para fazer eles convencerem a ter um gasto, né, para uso do aparelho de trombectomia, e se essa abordagem é recebida de uma forma... de que forma é recebida pelos pacientes hoje? Então, quando o paciente interna, a primeira coisa que a gente pergunta, qual o convênio? Né? IPASGO, a gente fala, esquece. Né? A gente sabe que não vai conseguir autorização, atualmente ele não tem isso no cadastro. Eu acho que isso é importante, seria importante pessoas aqui ligadas ao IPASGO para ver que é algo que pode trazer benefício para o paciente, e a gente não tem conseguido isso junto ao IPASGO. Né? Então, quando você coloca isso para o paciente, o custo no procedimento desse, você tem uma dificuldade grande com que ele faça aderência do tratamento. A gente não conseguiu até hoje, e os casos que a gente fez foram casos de não IPASGO, né? A Unimed a gente conseguiu autorização, a AMIL foi que eu falei, foi o primeiro caso até, a gente fez a AMIL, a gente fez de urgência, né? A gente queria atingir o menor de 14 dias, não tinha autorização, e a AMIL ela enrola, a gente fez, ele foi autorizado 3 meses depois do 10º relatório, e a gente conseguiu essa autorização. O paciente tinha até parado a anticoagulação, estava bem, e foi a hora que saiu a autorização. E a gente tem essa dificuldade, sem dúvida. Mas eu acho que os estudos mostram que, nesses casos ímpares, eu acho que é importante você mostrar isso para o paciente, o benefício. Né? E você oferece isso para o paciente. Então, é algo muito bem conversado para o paciente. Então, a gente não impõe, vou fazer um tratamento que é o supra-sumo, nada. Isso é muito bem conversado com o paciente. A gente tem procurado chamar a família junto também dessa situação e coloca os 2 pontos, né, como se fosse um caso controle. Você pode fazer anticoagulação e você tem essa opção que pode te trazer esse benefício. A gente coloca os benefícios que podem ter no futuro. E a gente fala que o benefício... E a gente vê isso também, né? O paciente sai no pós-operatório, doutor, minha perna era desse tamanho, eu ia até o banheiro, minha perna inchava, minha perna não está inchando mais. Né? Esse é o primeiro resultado que já fica de boca aberta. Mas, sem dúvida, a gente chama a família, expõe os riscos, isso como qualquer cirurgia, mas é claro que a gente está mudando a abordagem, uma abordagem onde é puramente clínica, para uma abordagem intervencionista. E a gente seleciona esses casos justamente para conversar e mostrar o que a gente pode trazer de benefício, e até mesmo, às vezes, o resultado adverso. Né? E a gente expõe. E a gente, no final das contas, você vê que o paciente jovem é o primeiro a aderir, porque ele não quer. Né? Ele corre atrás de ter uma qualidade de vida maior, é isso que ele quer. Então, acaba correndo um pouco mais esses riscos. Né? É a mesma abordagem que a gente tem lá também, e eu acho que esse é o caminho. Educação, nós estamos tendo agora aqui com as apresentações, a informação ao paciente e as fontes pagadoras. As pessoas que estão lá, as pessoas que representam as fontes pagadoras são médicos como a gente, muitas vezes médicos da mesma especialidade, e eu acho que o caminho é esse, é educação, mas eu acho que tem que passar também pela
diminuição dos custos. Eu acho que é um equipamento fabuloso, é super bacana, os resultados são ótimos, mas tem que diminuir custos. Sem dúvida. Então, acho que o caminho acho que vai ter que passar por isso. Educação da coletividade dentro da especialidade, educação dentro da fonte pagadora, explicando que isso talvez possa ser mais barato, né, né, e a diminuição dos custos. Acho que a indústria tem que ter essa visão também. A endovascular como um todo, né? A gente sabe que hoje, quando você indica um tratamento endovascular, o convênio ele salta, né, do que a gente está pedindo e o que é necessário para o paciente. A gente está buscando o melhor, com uma boa indicação. Acho que é o que você falou mesmo. São as boas indicações para mostrar que o método ele é válido e tem resultado. Não é simplesmente o que hoje o convênio faz. Não, vira, eu não faço, não autorizo e o problema é seu, e joga o problema para a gente. Eu acho que esse contato com o convênio... Alguns convênios têm dado um pouco mais de abertura, de você entrar em contato com o auditor, explicar a situação, explicar a sua indicação. Eu acho isso fundamental. Convênio que bota o auditor do outro lado e não te deixa, em hipótese alguma, conversar com ele, o que você quer fazer, né, para você explicar, eu quero fazer por conta disso, 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 tem literatura para isso, né, tem um respaldo porque eu estou indicando, e isso vai facilitar muito o nosso dia a dia, né, e a gente colocar isso em relatório. Mas tem muito convênio que cria uma barreira e aí você não consegue esse contato na sua indicação formal para esses pacientes. Eu acho que esse é o problema, né, que a gente tem hoje. Então você nem, doutor Paulo, você nem fala sobre a possibilidade de trombectomia no paciente do IPASGO, ou você oferece isso para ele também? Porque você falou que faz fibrinólise sem o uso da trombectomia mecânica. Você já oferece isso, ou não oferece, faz, o paciente tendo indicação, você já faz só a fibrinólise? Não, eu faço como ele faz. Eu explico a evolução de uma maneira e de outra. De fato, com trombectomia é mais rápido e você tem que explicar. Eu acho que é o que a gente faz lá. A gente, nem todos os pacientes estão dispostos a arcar com os custos. Eu vou de fibrinólise pura e depois isso dura 24, às vezes dura 36, 48 horas de fibrinólise, e quando você usa trombectomia, vai muito mais rápido. Então, você diminui risco de sangramento, eu ofereço aos pacientes. Nem todos eles vão aderir a essa questão de pagamento. Né? Nem todos eles têm condição. Né? Luiz. Eu acho que é obrigação nossa falar do que existe, mesmo que ele não tenha acesso. É diferente de oferecer, é educar, que nem o Paulo falou. No IPASGO e em outros convênios que não contemplem o uso disso daí, a gente sabe que o nível socioeconômico varia demais. E tem gente que você sabe que não tem condição nenhuma. Então, eu comento sobre o fato, mas nem chego a oferecer. Acontece a mesma coisa nesse tipo de convênio. Existem 2 lesões de fígado que são melhor tratadas com partícula carregadora. E IPASGO não paga até hoje. Mas eu tenho a obrigação de falar que existe e não necessariamente oferecer para o cara pagar. Se ele se sentir interessado, vai me perguntar quanto custa, eu dou ideia, não sou eu que vendo, ele vai tratar direto com o vendedor, blá, 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 e se tiver condição, tudo bem. Eu nem sei quanto custa hoje um catéter. Quanto custa esse catéter nos convênios que estão? Ela pode falar. Então, a gente já tem cadastro em alguns convênios, a Mil, Unimed, em Brasília, Bradesco, a gente já faz. Na média de uns 12.900 o catéter comum, né? Até uns R$15.000 o zelante. Pois é, aí você pega eu acho que é fantástico o resultado, quando bem indicado, nas mãos certas, tudo bem.
quem que vai pagar isso daí, do caripasmo? Se é que você tem a condição de fazer uma fibrinólise. E, como o Paulo falou, acho que tem que explicar. Ó, a evolução num desse é mais rápido, mas pode acontecer isso, isso, isso. O outro é mais lento, você tem acesso a esse e também tem potenciais complicações e explicar como se não houvesse esse, né? Você tem que explicar dos dois. Mas oferecer, eu acho que depende muito do perfil do paciente. Eu não sei se vocês têm essa problemática, até porque tem muita gente aqui que não faz fibrinólise, nem trombectomia mecânica. Na hora da abordagem dos pacientes, e até para o pessoal aqui que não indica muito, o que vocês falam de complicação, em comparação de oferecer a fibrinólise para o paciente, porque, já que, como vocês estão bem falando, e eu também concordo, a gente tem que educar, a gente tem que falar os pontos positivos que todo procedimento tem, as vantagens. Como vocês comentam muitas desvantagens, eu já tive, particularmente, alguns pacientes, de comentar sobre fibrinólise e trombectomia mecânica e falar sobre algumas complicações do procedimento, que também, quando aparecem, pode aparecer de formas catastróficas. Como é que vocês fazem isso? Como é que vocês falam assim, abertamente, dizem tudo o que acontece? Eu acho que é tua obrigação falar, né? Não só falar, mas está no termo de consentimento. Então, não tem dúvida que você tem que falar, porque você pode ser cobrado disso se acontecer. Então, mesmo que tenha 1% de chance, você deve falar. E eu falo que é uma droga, que vai comer coágulo, mas, assim como aquele que a gente está disposto a eliminar, pode existir em algum outro lugar. A gente não vai fazer um scan da cabeça ao pé para ver se tem alguma malformação, aneurisma. Pode sangrar na cabeça, pode sangrar no tubo digestivo, pode sangrar no fígado do indivíduo, assim como sangrar nas punções. E que ele vai estar num ambiente controlado o máximo possível, com os exames, apesar da gente saber, que nem eu gostei do termo de ler o jornal de ontem, dependendo de onde você estiver, é assim mesmo, outros lugares já estão melhores, e você consegue uma diferença de 1 hora entre a coleta e o resultado, que já é excepcional. Mas eu falo de tudo isso, e que vai ter que estar no UTI, vai colher sangue, blá, mas tem o risco de sangrar. Tem gente que opta por não fazer, que é o direito, e se eu não fizer? Aí você pode até usar o Atract e falar se vai ser só anticoagulado e vai ser o risco é igual, se você tiver que usar alguma coisa. Quer dizer, o resultado é igual, não o risco, mas a sua síndrome pós-trombótica, a chance é igual. O que eu não acredito, né? Pelas limitações. Eu acho mas tem que falar. Eu acho que porque ali tem misturado uma coisa. Eu acho que tem aqueles pacientes que fazem... são misturados os pacientes que têm lesão de 2, 3 dias para aqueles que têm 15 dias. E a lesão de válvula, você trabalhou com isso, com válvula um tempão, sabe melhor do que eu. E lesão de válvula, você vai desobstruir a artéria, mas a lesão valvular, ela ficou, ela endureceu. Não, 3 dias no máximo, para você não ter uma fibrose instalada no seio valvar. Então, ali se misturam os casos, eu acho que seja disso. Se você estratificar os casos mais tratados mais precocemente, se estratificar, tratado de 1 a 5 dias, tratado de 5 a 10 dias e tratado de 10 a 15 dias. Vai ser um trabalho enorme, mas eu acho que daí você vai encontrar a diferença que você esperava ali. Imagina se estratificar, tem que ser a mesma população, então epidemiologicamente tem que ser igual, a extensão, a localização e extensão da lesão tem que ser a mesma coisa, a técnica tem que ser a mesma, com exatamente a mesma medida de fibrinolítico. Tem que ser muita coisa. Aí você tem que ter o grupo do ilho femoral, do fêmur poplíteo e do ilho poplíteo, e separar tudo isso. É praticamente impossível achar um resultado desse. Então, a gente usa o que tem,
mais a experiência dos colegas, que eu acho que é o que vale aqui essa discussão. Mais alguma pergunta, algum comentário? Só uma pergunta para o pessoal que não faz. Como é que tem sido essa abordagem hoje no consultório? Né? Chega o paciente, foi o que eu falei, isso deve ter acontecido já várias vezes com vocês. Sexta-feira à tarde, né? Sempre no horário, né? O último paciente, você é doido para ir embora para casa, chega aquele paciente, você fala, será que é oclusão arterial aguda, mas ele está com aquela perna roxa, você bota, a mão está quentinha, né? Toda roxa. E aí, como vocês têm abordado a internação, vocês internam o paciente, ou hoje tem feito o anticoagulante direto e manda para casa, já que o paciente não tem nenhuma alteração respiratória, ou tem encaminhado para colega, tem um tratamento, tem essa possibilidade. Às vezes eu não sei muito bem sobre o tratamento, mas vai tirar essa dúvida com o colega, que eu sei que ele pode tirar essa dúvida maior. Como que vocês têm abordado esse paciente que chega direto ao consultório de vocês, já que não faz essa intervenção endovascular? Queria a opinião de vocês. Quem pode falar aí para a gente? Eu sou médico velho, né? Acho que sou o mais velho daqui, mas eu normalmente eu acho que já tem uns 2 anos que eu não interno um paciente com TVT. Eu começo imediatamente o anticoagulante oral. Tá certo? Quer dizer, até uns 2 anos atrás, a rotina era internar um paciente, né? Iniciava com heparina e com anticoagulante oral, varfarina, né? No 4º dia, dava alta para o paciente, né? Dependendo do resultado do exame dele. Mas praticamente tem uns 2 anos eu tenho tratado com anticoagulante oral só. Não sei a experiência dos outros colegas. Ô, Fábio, eu entendi a sua pergunta. É o seguinte, a sua. Basicamente. É assim, eu tive acho que uns 2 casos, você explica tudo isso para o paciente, e dos riscos, dos benefícios, que existe uma técnica que possa melhorar, e liga para o endovascular. Entendeu? Encaminha. Encaminha, tem indicado. Encaminha. Eu acho que é melhor do que iniciar alguma coisa e o endo já assume de uma vez. Perfeito. Estou falando que tem muita gente já fala, não, vamos começar o tratamento medicamentoso, não tem nenhuma estatística que mostra dos resultados, a gente pode começar que isso é bom e vamos fazer o tratamento clínico, assim, sem indicar mesmo, sem encaminhar. É uma opção, a gente viu no ATTRACT, né? Não está errado. Dentro dessas indicações de fazer uma claro. trombectomia, né? Exato, sim, claro. Mais alguém? E outra pergunta, diante da apresentação e da discussão, isso motiva vocês mais a essa técnica, ou ainda acha que não, ainda tem que ter o pé no freio, vamos esperar ainda mais resultados, né? Então, porque aqui é discussão mesmo, é para a gente levantar a bola. É determinante a questão de você identificar o nível da trombose, lógico. Então, o paciente que você trata com angiogético, eu trato, a princípio, anticoagulando o paciente. E falo para o paciente que existe essa terapia e, se ela se interessar, eu encaminho para quem faz. Perfeito. Mais alguém? Gostaria de agradecer mais uma vez o Dr. Fábio e a equipe da Angiogin pela possibilidade de enriquecedora dessa palestra. Lembrar a todos vocês que a gente, mais uma vez, consegue transmitir essa palestra ao vivo, através do link que está sendo transmitida. Né? Então, isso é um avanço para a nossa sociedade. Estou sabendo que tem muitos acessos aí de pessoas aqui que não puderam vir aqui na reunião, de colegas do interior, de colegas de até outros estados. A segunda
sociedade, segunda regional que tenha esse tipo de transmissão, esse tipo de vantagem que a gente oferece para os associados e para outros colegas e até para outros não especialistas, poder aprender um pouco mais, educar um pouco mais a classe médica. Só voltando ao assunto da busca de honorários que eu falei no início, eu acho que é uma vontade de todos que a gente, dia após dia, possa ter uma melhor remuneração pelo nosso trabalho, por aquilo que a gente faz. E sabe que aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade enorme de alterar isso aí, de conseguir modificar os nossos honorários, os nossos ganhos. Aqui no Estado, a gente já tem uma associação, que é a Associação de Médicos Intervencionistas do Estado de Goiás, AMIGO, que busca melhorias para honorários médicos relacionados a procedimentos endovasculares. Tem que parabenizar a todos que estão lutando por essa conquista, mas eu acho que a nossa sociedade não deve se estagnar e não deixar de olhar para isso aí, porque a gente tem outros procedimentos, acessos vasculares, doença venosa, tratamento conservador e tudo mais. Eu acho que a gente está estudando, a gente começou a ver, eu e o Fábio, a gente está olhando algumas tabelas de alguns rolos de procedimentos que já estão em estudo e já estão sendo aplicados em alguns convênios, em algumas unidades da nossa federação. E eu gostaria de convidar cada um dos associados que se achem interessados para que mande ideias para a gente está querendo montar uma comissão para que a gente possa tentar conversar junto aos convênios via sociedade, né? Os dois maiores aqui, PASG e Unimed, sabem que a luta não vai ser pequena, vai ser uma luta talvez até inglória, mas a gente tem que fazer e tem que tentar. Então, assim, eu convido a todos vocês que tiverem ideias, que passem para a gente, e eu acho que a gente tem que começar isso o mais rápido possível, porque cada dia que passa a gente fica mais atolado aí em honorários médicos mais obsoletos, mais que a gente fica muito insatisfeito com isso. Posso complementar aqui, Fred? Lá no CICE foi bem interessante, teve uma sessão toda voltada para isso, né? E cada regional expôs como está atuando no seu estado. A gente teve uma exposição do pessoal lá de Pernambuco, não foi isso, Fábio? Que eles conseguiram ganhos enormes na especialidade, assim, desde a cirurgia venosa, as cirurgias arteriais, e eu tive a oportunidade de conversar com colegas também do Rio de Janeiro, onde tem uma vertente, né, que foi justamente a que publicou o rol, mas o rol aí por patologia. Então, eles, ao invés de você colocar por tratamento, você passar a fazer a avaliação por patologia. E aí você tentar diminuir. Num primeiro momento, a Sociedade Nacional estava em discussão disso, de criar um rol por patologia com código único, porém, no final das contas, eles voltaram atrás e passaram a colocar os vários códigos. Não é algo que a gente pode pensar, e eu trouxe isso para o Fred, dessas duas possibilidades, né? O rol do Rio de Janeiro, que eles colocaram por patologia, mas com 4, 5 códigos, na doença venosa, na cura cirúrgica de varizes, 2 códigos, que hoje a gente só pede um, né, que seria a cura cirúrgica de varizes bilateral, é a restauração do fluxo venoso. Então, eles estão brigando por 2 códigos no rol. Então, é algo a gente até conversar. Será que não seria melhor, de repente, a gente brigar por um código único pela doença, que aí englobaria aqueles códigos todos, ou a gente vai brigar por vários códigos? Eu acho que, às vezes, aí é uma opinião pessoal, às vezes um código único, a gente fala a mesma língua, institui tratamento por patologia, ou seja, por qualquer técnica. Se você faz endovascular, você vai ganhar a mesma coisa da pessoa que faz aberta, né? E aí você pode indicar de acordo com o que você faz.
são as possibilidades. Eu trouxe isso para ele, acho que seria interessante depois expor essas possibilidades para todo mundo dar a sua opinião. Vamos brigar por vários códigos, vamos brigar por um código único, mas eu acho que a linha nacional que todo mundo tem ido é brigar por patologia, ou seja, por patologia a gente decidir como regional, como a gente vai atuar aqui, se é por vários códigos ou se é um código único contemplando aqueles vários códigos que a gente faz na cirurgia. Né? São discussões que a gente acho que tem que todo mundo participar, isso é de interesse de todos, né? Todos ganharemos. Eu acho que isso já é uma conversa nacional de todas as regionais. Então, está na hora da gente levantar essa bola, porque isso é tudo para a gente, né? É o nosso trabalho. Então, todo mundo se conscientizar, participar. O Paulo teve uma enorme contribuição lá na Amigo, né? Dispôs lá na reunião com a Unidas. Você pode falar para a gente como é difícil, né? Eles batem o tempo inteiro contra a gente, né? E não baixam a bola, né? Você pode falar isso melhor que você participou da reunião, e que não é fácil a briga, né? A briga é de cachorro grande mesmo. E a gente, como sociedade, é a melhor forma da gente brigar do que brigar de forma unitária, que você passa a ser taxado ali como o cara que pede muito código, né? É o cara que gasta demais, né? Enquanto, na verdade, é um bem da sociedade, né? É um bem de todos nós. Eu acho que a gente tem que passar a discutir isso a toda reunião, e uma possibilidade é montar essas comissões, como a Amigo fez. Né? A Amigo é uma associação que engloba todos os intervencionistas, hemodinamicistas, vasculares intervencionistas, eletrofisiologistas e o neuro, né? Os neurointervencionistas, brigando aí pelos códigos da intervenção, mas eu acho que a gente, como sociedade, a gente vai brigar por todos os códigos. Né? Então, é a hora da gente, todo mundo acender esse alerta, que a gente já acende há muito tempo, mas agora se organizar mesmo como sociedade. Eu acho que quem quiser opinar aí é aberto. Então, mais uma vez, muito obrigado. Gostaria só de... Só o último detalhe. Aproveitar para convidar todos vocês. A gente, com o estágio, a gente tem conseguido, toda sexta-feira, 7h30 da manhã, fazer uma reunião científica lá no São Francisco. Então, convido a todos, é uma reunião aberta, a gente discute os temas básicos, né? E eu vou passar a colocar isso no nosso WhatsApp. Quem tiver interessado, por favor, é aberto, ir lá tomar um café da manhã com a gente tem conseguido o apoio do pessoal de farmácia para fazer sua propaganda, pessoal da indústria. Toma um café da manhã com a gente discute, bate um papo, é um momento de descontração, e a gente enriquecer também um pouquinho mais a parte científica. Isso eu convido todos vocês, e, sem dúvida, vai enriquecer ainda mais a nossa reunião. Tá? Esse é um convite pessoal. Obrigado. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todo mundo, lembrando que a nossa próxima reunião científica vai ser no dia 23 de maio. Tá? São 2 feriados nas últimas 2 quintas-feiras do mês, mas no dia 24, como é um feriado regional, eu resolvi antecipar para o dia 23 de maio. No dia 30, é o feriado de Corpus Christi, né, parece. Então, acho que seria uma data pior para antecipar para quarta-feira. Então, 23 de maio, a nossa próxima reunião científica. Vão ser comunicado o local, data, o local, o tema para todos vocês. E não esqueçam, dia 11 de maio, eu preciso da presença de vocês, né, ou de boa parte de vocês, no Bem-Estar Global para atendimento da população. E, mais uma vez... Sim, vou fazer isso. O tempo diminuiu agora, né? Era de 8 até... Na primeira, de 8 às 17, depois de 8 às 14, agora de 8 às 13. Então, eu acho que a gente vai poder fazer uma grade de horário onde todo mundo que tiver interesse participar, e sem estar prejudicando nos afazeres diários de todo mundo aí. Gostaria de lembrar vocês que nós temos meias de compressão para todos os presentes. Tá? Lá no final vocês podem pegar com a Marcilene, tá? Da Venosan, um dos nossos parceiros. Agradecer mais uma vez a Venosan pela participação e pela parceria. Pessoal da Boston Scientific, espero que vocês possam estar presentes mais vezes conosco aqui, que a gente solidifique essa parceria cada dia mais. Acho que é muito importante. E agora vamos poder jantar aí. Muito obrigado.